Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no curso do Revisão de Concursos comigo, o professor Yuri Matos. Fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez para aproveitar todo esse conteúdo que separei com muita dedicação e compromisso e que tenho certeza que vai fazer total diferença na preparação, na sua preparação rumo à aprovação. Nós estamos indo capítulo a capítulo do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, cada capítulo uma aula, desde a introdução até esse que será o décimo capítulo que vamos abordar aqui. Então, da parte do compromisso dos Correios, com as suas partes interessadas, já falamos do compromisso dos Correios com seus colaboradores, compromisso dos colaboradores para com os Correios, vimos compromisso dos Correios para com o governo e sociedade, depois o compromisso dos Correios para com os seus clientes, depois o compromisso com seus fornecedores e seus parceiros, e agora vamos para o compromisso dos Correios com relação aos seus concorrentes. Perfeito? Então vamos lá. Esse é um capítulo muito importante, porque estabelece os princípios que guiam os Correios para garantir uma atuação e que essa atuação deve ser ética e justa no mercado. Tá? Então a empresa busca sempre respeitar as regras de concorrência, mantendo para isso uma lealdade e promovendo a livre iniciativa. Então vamos explorar na aula hoje cada um desses compromissos para entender como os Correios se posicionam no mercado de maneira ética e de forma transparente. Perfeito? Então acompanhe comigo com os mapas mentais e alguns resumos que eu vou deixar em tela para sintetizar o assunto. Bom, o primeiro tópico que eu separei para a aula de hoje é a repressão ao abuso de poder econômico. Então, o primeiro compromisso dos Correios com relação aos concorrentes é o de reprimir o abuso do poder econômico. Então, uma frase-chave aí para você, reprimir o abuso do poder econômico. Mas o que isso significa, professor? Olha, o abuso do poder econômico ocorre quando uma empresa utiliza a sua força no mercado para dominar todo o setor, tá? E até outros setores. Tá? Só que além de dominar setores, isso vai resultar em eliminar a concorrência e aumentar os lucros de maneira totalmente arbitrária. Então isso é o abuso do poder econômico. Então os Correios, o que eles fazem? Eles se comprometem a adotar ações que evitem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento que eu acabei de citar, que é o de dominar, né, eliminar a concorrência, aumentar lucros de forma arbitrária para dominar o setor. Então com isso os Correios se comprometem a adotar ações que evitem esse tipo de comportamento e, consequentemente, promovam um ambiente de negócio saudável e competitivo no mercado. Então, a empresa se opõe, ela é contrária a qualquer tipo de prática que busque prejudicar a concorrência de forma desleal, fazendo para isso a defesa do princípio de um mercado aberto, tá? Que é a livre iniciativa, onde empresas de diferentes tamanhos possam atuar livremente. Então isso é muito importante para ficar claro já no primeiro compromisso que trata aí do capítulo 10 da relação dos Correios com os concorrentes. Perfeito? Então vamos lá. O segundo tópico que eu separei para a nossa aula é para falar sobre a denúncia de práticas antiéticas de fornecedores. Então esse é um compromisso importante dos Correios, que é o de denunciar práticas que sejam antiéticas, né? Denunciar práticas que sejam antiéticas de fornecedores que possam afetar essa livre concorrência que ele defendeu no primeiro tópico, que é o que ele defende e eu citei para você no primeiro tópico. Então isso inclui o quê? Práticas cartelizadas. Então vamos lá. Quando fornecedores, deixa eu explicar para você o que são as práticas cartelizadas, o famoso cartel, né? Quando fornecedores combinam preços entre si para prejudicar a concorrência, essa prática é conhecida como cartel. Então, os Correios se comprometem a denunciar qualquer fornecedor que participe desse tipo de prática. Então, os fornecedores se juntam ali para combinar o preço e para quando o cliente for contratar o serviço, ele não tenha muito para onde correr. Ou é X que cobra 10, ou é Y que cobra 10, 10,1. Tá? Então, a diferença é muito pequena, fica nessa. Essa é a prática do cartel. Quando isso, claro, feito em uma grande escala, feito em grande escala com vários outros fatores também envolvidos para um comportamento antiético e para isso ser considerado prática cartelizada. Então, no primeiro tópico significa que os Correios se comprometem a denunciar qualquer tipo de fornecedor que participe desse tipo de prática. Mas também temos, para explicar de forma prática esse compromisso da denúncia,
é a denúncia a concessões e reservas indevidas. Então, a empresa também combate ações que criam exclusividade sem justificativa legal, ou que limitem o acesso de outros concorrentes ao mercado. Então, significa que ele combate duramente as ações que criam aí essa tal exclusividade de só trabalhar com o fornecedor X ou trabalhar com parceiro Y, tá bom? Então, porque isso, além disso, qualquer outra prática que limite o acesso de outros concorrentes ao mercado. Então, lembre-se bem, os Correios defendem a livre iniciativa, tá? Ele se posiciona no mercado de forma ética e transparente. E, para isso, ele reprime o abuso do poder econômico, né, que nós vimos, as práticas do abuso do poder econômico, que vimos no tópico anterior. Para isso, também, ele denuncia práticas de cartel, práticas cartelizadas, e denuncia reservas indevidas, ou seja, concessões e reservas indevidas, que são a escolha de fornecedores de forma exclusiva e arbitrária. Então, essas denúncias ajudam aqui a proteger o mercado e garantir que a concorrência seja justa, né? A concorrência seja justa e, claro, acabe beneficiando no final tanto as empresas quanto os consumidores. Perfeito? Então, dando continuidade à nossa aula, o terceiro tópico que eu separei trata da conduta baseada na lealdade e no respeito às regras de um mercado. Então, os Correios também assumem aí o compromisso de pautar a sua conduta na lealdade, no respeito e no respeito nas regras de mercado. Então, o que significa essa conduta, pautar essa conduta na lealdade, no respeito às regras de mercado? Significa o cumprimento da legislação, né? Então, as empresas precisam seguir todas as leis e as regulações que regem a competição no mercado. Lembrando que a gente está falando aqui da relação dos Correios com os concorrentes. Então, a empresa segue todas as leis e regulações que regem o quê? Que dizem a ver o quê? A competição no mercado. E, claro, também respeita seus concorrentes. Então, os Correios respeitam as outras empresas e evitam qualquer prática que possa prejudicar a imagem ou as operações de seus concorrentes. Então, a lealdade nas relações com os seus concorrentes, o que faz? Reforça o compromisso dos Correios com uma concorrência saudável, evitando práticas que vão desde práticas que possam prejudicar o funcionamento do mercado. O outro tópico que eu apresento aqui para você é a rejeição a condutas que limitam a livre concorrência. Então, o compromisso dos Correios também inclui rejeitar qualquer conduta que limite ou prejudique a livre concorrência. Então, isso envolve atitudes como não dominar o mercado de forma abusiva e no combate ao aumento arbitrário dos lucros. Então, a empresa evita o domínio de mercados relevantes, né, assegurando com isso que a sua posição não seja usada para prejudicar outros concorrentes ou limitar o acesso de novas empresas, o começo de novas empresas. E também os Correios não utilizam práticas que levem ao aumento arbitrário dos seus lucros, tentando evitar condutas que possam afetar o equilíbrio do mercado. Então, essa postura dos Correios, a rejeição a condutas que limite a livre concorrência, sendo sempre favorável à livre concorrência, essa postura mostra que os Correios defendem um mercado equilibrado, onde todas as empresas possam competir de forma saudável e ética, de forma justa também e sem prejuízos para essa livre iniciativa, tá bom? Mais um tópico para a nossa aula, agora vamos falar do respeito ao sigilo e uso de informações lícitas. Vamos lá, os Correios se comprometem aqui a respeitar os concorrentes, é o que a gente está vendo ao longo de toda essa aula. Então, quando ele diz que respeita os concorrentes, ele diz que respeita também no aspecto do sigilo e usar apenas as informações obtidas de forma lícita. Então, os Correios obtêm e utilizam informações sobre o mercado e de seus concorrentes apenas por meios legais, sem recorrer a práticas desonestas de acesso à informação. Então, aqui ele fala sobre informações, sobre acesso a informações do mercado. Então, os Correios se comprometem a ter acesso, a buscar essas informações única e exclusivamente de forma lícita, dentro da lei. E também tem o sigilo necessário, que a empresa também respeita o sigilo das informações e se compromete a não divulgar dados que são confidenciais, que possam vir a prejudicar os concorrentes ou até o próprio mercado. Então, com essa postura, os Correios tentam proteger, faz o quê? Ele protege a privacidade das empresas e fortalece ainda mais a confiança nas relações comerciais, nas empresas que são os concorrentes, para evitar conflitos éticos e até conflitos jurídicos com essas outras empresas com que ele mantém relações
de concorrência. Perfeito? Vamos para mais um tópico da nossa aula, falar sobre as ações para evitar práticas antiéticas. Então, na prática, o que os Correios... Vamos resumir aqui quais são as práticas que os Correios vai adotar para exatamente fazer cumprir todos esses compromissos com relação aos seus concorrentes. Então, o 11º artigo do Código reforça ainda mais o compromisso dos Correios em evitar algumas práticas que foram listadas que poderiam vir a prejudicar tanto o mercado quanto essa concorrência justa. Vamos ver algumas delas. Primeiro, não combinar preços com concorrentes. Essa é uma prática. Então, os Correios não fazem acordos com concorrentes para fixar preços, garantindo que cada empresa estabeleça os valores de forma independente. Então, não existe esse acordo, essa combinação. Depois, não criar dificuldades para concorrente. Então, a empresa evita criar certos obstáculos que possam vir a prejudicar o funcionamento ou desenvolvimento de empresas que são concorrentes. Tá? Terceiro, facilitar o acesso a mercados. Então, os Correios não limitam o acesso de novas empresas a esse mercado, para poder garantir a abertura e a inclusão também de sempre novos concorrentes, para explorar o mercado. Sempre está surgindo novos concorrentes. Outra prática, quarta, não influenciar comportamentos comerciais. Então, a empresa evita promover ou influenciar em práticas comerciais padronizadas entre concorrentes. Então, para respeitar a autonomia de cada empresa. Então, ele tenta nunca influenciar as práticas da empresa. Cada empresa tem seus padrões, tem seus processos, seus procedimentos. Então, os Correios, ele tenta não influenciar no comportamento comercial das outras empresas para poder garantir a sua autonomia. A autonomia de cada empresa. Você vai explorar o mercado logístico, você vai ter que usar essas cores aqui, você vai ter que usar essas práticas aqui, você vai seguir esses padrões, essas mesmas regras. Não existe isso. Ele tenta não influenciar no comportamento comercial. E também a questão de evitar a venda casada. Então, os Correios não obrigam os clientes a adquirir produtos ou serviços combinados, que é uma prática conhecida como venda casada. Então, tentar oferecer até outros serviços que não sejam necessários para o cliente precisa de um serviço específico, tá? Precisa ser atendido num serviço específico. E os Correios tentam jogar um monte de várias outras coisas, vários outros serviços que às vezes o cliente nem está precisando daquilo, simplesmente para poder aumentar os lucros, para aumentar seus lucros ou aumentar o seu atendimento. Então, essa é uma prática de venda casada e que os Correios tentam sempre evitar para não prejudicar seus concorrentes. E também não manipular preços. A empresa se compromete a não usar métodos que sejam enganosos que possam acabar provocando variações nos preços do produto de terceiros. Está bem claro para você, não tem muito a explicar. Evitar manipulação de preços. Então, todas essas ações reforçam ainda mais o compromisso dos Correios em agir de forma ética e respeitosa no mercado, contribuindo para um ambiente de negócios que seja muito bem transparente e que seja justo. Então, nesse capítulo, essas são as ações que nós acabamos de listar. Não combinar preço com concorrente, não criar dificuldade para concorrente, facilitar o acesso ao mercado, não influenciar no comportamento das outras empresas, comportamento comercial, por exemplo, evitar a venda casada e não manipular preços, tá bom? Então, para fechar mais essa aula desse capítulo 10 do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, então aqui exatamente nesse trecho do código, estabelece o conjunto de compromissos que a empresa assume para garantir que suas relações com os concorrentes seja baseado na ética, no respeito e na transparência. Desde essas ações vão desde a repressão ao abuso do poder econômico, até a denúncia de práticas que sejam antiéticas, e também ao respeito às regras de mercado. Então, os Correios buscam atuar sempre de forma justa e alinhada aos princípios de concorrência saudável. Esses princípios eles são fundamentais, são muito importantes para que a empresa mantenha aí sua reputação e promova um ambiente de negócios onde todas as empresas tenham oportunidades justas. Então, esse é um ponto, um tópico, um assunto muito importante que faz parte aí do Código de Conduta Ética. Então, esse foi mais um conteúdo abordando todo esse tema para seus estudos com relação ao Código de Conduta Ética dos Correios para a sua prova. Lembrando que esses mapas mentais
você tiver interesse em adquirir, são mais de 460 mapas mentais, português, informática, matemática, conhecimentos gerais, o próprio código de conduta ética. Também tem mapas mentais lá, que são exatamente alguns dos que eu estou utilizando aqui, muitos outros. Mas além desses mapas mentais, você tem questões, você tem a coleção completa de e-books ilustrados. Todo esse material é produzido e divulgado pela Revisão de Concursos. Nós já estamos no mercado há mais de 4 anos. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do Instagram, Revisão de Concursos, onde lá você tem acesso a muito mais conteúdo e também as novidades que vão estar sempre surgindo, tanto lá quanto aqui no canal. Essa foi mais uma das nossas aulas. Espero você no próximo conteúdo. Até lá!